Olá galera, tudo bem? A gente está então na nossa última apresentação desse semestre e o artigo agora é Representações Sociais, Teorias, Procedimentos Metodológicos e Educação Ambiental. Bom, a parte que me coube foi conceitos, uso e funções das representações sociais. Eu destaco que esse artigo ele traz uma escrita bem clara, ele discute de uma forma bastante interessante os diversos elementos das representações sociais. Entre eles tem aí então a objetivação, a ancoragem. Ele também traz ideias referentes ao universo reificado e universo consensual. Como esses foram temas que nós já vimos, que já nos são familiares, eu não vou me centrar tanto neles. Eu vou apresentar então o que esse artigo traz de complementar a respeito das nossas discussões, ok? Bem, então, para começar com essas ideias, a primeira coisa que eu vou tratar aqui são as características fundamentais do ato de representar. Certo? Bom, quando eu falo do ato de representar, o artigo me traz 4 características fundamentais. Então, são elas: a de representação. Quando eu tenho uma representação social, então minha intenção é representar um objeto ou um sujeito. A segunda característica é a de relação com o objeto. Então a minha representação ela busca simbolizar e interpretar o objeto, ou seja, ela substitui o objeto e traz um significado para esse objeto. Então ela apresenta essa relação com o objeto. A terceira característica é a forma de saber. Essa forma de saber está vinculada ao quê? À linguagem. Ela busca modelizar o objeto, ou seja, ela produz um modelo para que torne esse objeto compreensível. Então, aqui nós temos o conceito de linguagem, nós precisamos nos expressar de alguma maneira para nos fazer entender. E nesse expressar de alguma maneira, nós temos essa modelagem como uma forma de saber. E por último, nós temos a qualificação de saber, que é uma característica vinculada ao processo de construção da representação social. Quando eu falo de qualificação de saber, então eu estou lidando com um conhecimento produzido por experiências dentro de um contexto e em condições específicas de um grupo social. Essa qualificação traz aquele conhecimento construído como um saber. Então, é uma compreensão, um entendimento desse processo como uma construção de conhecimento. Agora, dentro dessa ideia de qualificação de saber, nós vamos em direção a como fazer essa qualificação. A partir dos 3 níveis de compreensão. Quando eu olho para as minhas representações sociais, então eu penso em quê? Primeiro nível, fenomenológico. O fenomenológico é um olhar direto sobre as representações sociais. Então eu identifico ela como saberes do senso comum e entendo que elas surgem e se legitimam no cotidiano. Então, a análise fenomenológica ela é uma análise mais a respeito da aplicação e da construção das minhas representações sociais. É uma identificação do que elas são. Em um segundo nível de compreensão, eu tenho um nível teórico. Nesse nível teórico aqui, eu busco um estudo do quê? Das definições conceituais e metodológicas de representação social. Então, aqui eu não estou mais falando apenas do que são, mas do seu significado. Então, como eu defino uma representação conceitual? Como eu defino uma representação social? Quais metodologias estão vinculadas à construção e estudo
dessas representações sociais. E o terceiro e último nível é o metateórico, que é uma discussão acerca da teoria de representações sociais. Então, aqui nesse nível, a própria teoria é colocada à prova a partir dos debates e refutações críticas de elementos dela. Então, percebam que olha o nível. Primeiro, apenas olho para as representações sociais, o que elas são. Depois, eu trabalho com as definições, o que elas significam e que tipo de análise eu sou capaz de desenvolver com elas. E, por fim, eu faço uma análise dessa própria teoria e das análises que eu sou capaz de desenvolver com ela. Então, eu tenho esses 3 níveis de compreensão quando eu trato da construção das representações sociais. E agora entra a questão. Quais são as funções das representações sociais? Quando nós olhamos para essas representações, elas têm um papel na sociedade. O primeiro papel que ela é identificada entre os dois, proposto por Moscovici, é o de convencionalizar objetos, pessoas e acontecimentos. Então, o que acontece? Eu tenho um modelo, certo? E eu pego os objetos e pessoas e eu forço elas a se adequarem a esse modelo. Porque eu convencionalizo que esse modelo é o que eu espero daquilo. Então, por exemplo, se eu falo carro, eu tenho um modelo de carro na minha mente quando eu uso essa palavra. E quando eu buscar um objeto ou uma coisa que eu acredito que seja um carro, eu vou tentar encaixá-lo nessa categoria. Ele vai ter que ter características, ele vai ter que ter perfil para se encaixar na categoria carro. Então, ele vai ter que se desenvolver um esforço para aquilo se tornar idêntico ao que eu conheço por carro. Porque eu corro o risco de, caso contrário, isso não ser nem compreendido e nem decodificado pelo meu grupo social. Então, eu preciso fazer essa convencionalização. Eu convenciono o que é uma coisa e eu enquadro os objetos nessa coisa. A segunda função é a prescritiva. Então, aqui, a ideia é que as representações sociais elas se impõem sobre nós como uma força irresistível. Então, basicamente, há representações que já existem e nós nascemos sujeitos já a representações. Mesmo antes de entendermos o que é uma representação, nós já estamos sujeitos a elas. Por isso elas são prescritivas dentro de uma sociedade. Bem, dentro desse contexto, quais são as 4 funções que uma representação social apresenta? Ela vem com a função do saber, da identitária, de orientação e justificadora. Então, a primeira função é o saber. Qual é a ideia aqui? Quando eu tenho uma representação social, eu busco compreender um objeto ou um sujeito. Então, eu vou propor elementos que me levem a saber a respeito daquilo que eu estou estudando. Por outro lado, ela tem também essa função identitária. Ela possibilita que eu identifique um grupo social. Então, eu vou ter características, perfis que fazem parte de um grupo social e a partir dessa identificação é que eu consigo definir se um sujeito ou um objeto é ou não parte daquele grupo. Então, daí vem essa função identitária das representações. Indo adiante, sua outra função é a de orientação. Então, aqui faz uma relação com a prescrição, basicamente é o que devemos fazer perante tal situação, como devemos agir perante tal contexto. As representações sociais nos possibilitam essas respostas, ou possíveis respostas para essas perguntas. Então, elas têm esse papel de orientar. Quando não sabemos como agir dentro de uma sociedade, as representações nos respondem isso. E por último, elas têm um papel de justificadora. Essa função justificadora
ela é usada basicamente o quê? Para sustentar posicionamentos. Então, por exemplo, se eu tenho preconceito a respeito de um determinado grupo, eu vou utilizar uma representação social que eu tenho daquele grupo para justificar esse preconceito. Certo? Então, aqui eu tenho essas 4 funções das representações. O que os autores e o artigo traz, basicamente, em complemento ao que nós já sabemos, são essas ideias. E por isso eu vou concluir a minha parte aqui, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal.